Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença. É sempre bom estar no Conselho de Santana, estar com os nossos, com o Conselho em que eu vivi até aos 18 anos e do qual guardo saudosas lembranças, porque a juventude marca-nos. Queria cumprimentar o Presidente da Conselhia, o Paulo Santos, e saudá-lo pelo seu empenho também nesta iniciativa, mas saudá-lo pelo empenho que tem tido pelo Partido Socialista no Conselho de Santana. Quero cumprimentar a Odília, que foi a nossa candidata à Câmara de Santana, e em nome dela cumprimentar todos os candidatos à Câmara Municipal. Quero cumprimentar a todos os nossos candidatos também que foram o ano passado às juntas de freguesia e agradecer a todos, equipa da Câmara, da Assembleia Municipal e das juntas de freguesia, agradecer todo o empenho que tiveram nas eleições e agradecê-lo do fundo do coração porque ajudaram o Partido Socialista a fazer também a mudança na região autónoma da Madeira. Estas presidências abertas que decorreram ontem e hoje no Conselho de Santana têm por objetivo, acima de tudo, ouvir. Foi por isso que reunimos com diversas instituições do Conselho de Santana. Aproveitamos também para dialogar com as pessoas e ouvir aquilo que os cidadãos nos têm a dizer, e as presidências abertas servem, acima de tudo, para ouvir. Saber quais são as necessidades das populações, aquilo que são os seus problemas e aquilo que são os seus anseios em termos de futuro. Santana tem um problema claro, que é um problema também generalizado a nível da região, que é o problema do desemprego. É um problema que atinge hoje todas as famílias. É difícil encontrar hoje uma família que não tenha um desempregado, e essa tem que ser a nossa prioridade. Mas o Conselho de Santana tem ainda mais dificuldades que a maioria dos concelhos. Nós sabemos que em 2013, o ano passado, nasceram no Conselho de Santana 29 crianças. Sabemos que partiram, que faleceram 120 cidadãos aqui do nosso concelho. Por aqui já se percebe facilmente que por este andar, cada vez mais o Conselho de Santana vai ficando desertificado. Nós perdemos 30% da população nos últimos 30 anos, mais de 30%. A população do concelho, infelizmente, tem vindo a crescer, vários fatores. O desemprego é a principal causa que leva as pessoas a sair do concelho e a emigrar. Muitos vão para o Funchal, como eu próprio já tive que sair do Conselho de Santana. Outros acabam indo parar às terras da migração, porque infelizmente o nosso concelho não está desenvolvido o suficiente para criar postos de trabalho para as pessoas que cá nascem. E depois temos outros problemas que têm a ver com o facto de Santana ser o concelho com um nível etário mais alto, ou seja, o concelho mais envelhecido da região autónoma da Madeira. As nossas principais atividades têm sido desde sempre a agricultura, e nos últimos 40 anos a questão do turismo começou a ganhar alguma expressão. Mas é a desertificação humana do nosso concelho que cria graves problemas para o futuro. É por isso que há algum tempo atrás, e hoje volto a reiterar, aquela que é uma proposta do Partido Socialista, que é a descentralização administrativa e descentralização política. O que é que isto quer dizer? Eu entendo que a Costa Norte tem que ter um apoio especial da parte do Governo Regional da Madeira, e esse apoio tem por objetivo transferir para a Costa Norte da região uma Secretaria Regional e várias direções regionais, porque é a única forma de fixar pessoas nestes concelhos. A forma como queremos fazer isso, em primeiro lugar, depois das próximas eleições, queremos criar aqui a Secretaria. Há várias instalações nestes diferentes concelhos da Costa Norte e, portanto, utilizar uma dessas instalações para que venha para cá um secretário regional. Depois, com esse secretário regional, vem o seu pessoal de apoio, de confiança política. Numa segunda fase, todos os concursos abertos para recrutamento pessoal para essa determinada secretaria, as pessoas sabem que concorrem, mas o seu local de trabalho já não é no Funchal, passa a ser no Concelho de Santana.
E todos aqueles funcionários públicos que hoje trabalham no Funchal, nos departamentos do Governo, e que queiram se transferir para Santana, poderão fazê-lo, mas de forma livre e espontânea, não de forma obrigatória. E isto permite, não de um momento para o outro, passado 4, 8 anos, 12 anos, que o Concelho de Santana tenha aqui uma massa populacional muito maior. Podemos ter mais 300, mais 400 pessoas. E isso é importante, porque depois, à volta de uma secretaria regional ou de uma direção regional, cria-se comércio, há pessoas que se fixam no Concelho e é necessário construir casas e dinamizamos assim a Costa Norte. Não há muitas formas de dar a volta a esta questão. A questão quem tem que dar o exemplo é o setor público. Porque ninguém percebe que se tenha feito a autonomia na região autónoma da Madeira, depois do 25 de Abril, e aquilo que era o que chamava o centralismo de Lisboa, ou o centralismo do Terreiro do Paço, para utilizar a linguagem que alguns utilizam na região, se transferisse para a Madeira e se centralizasse também na Quinta Vigia e no Funchal, e não tivesse uma expressão à escala regional. Quem conhece os Açores sabe que nos Açores há ilhas que têm o Governo Regional, a sede do Governo, outra tem a sede da Assembleia Regional dos Açores, outras ilhas têm secretarias regionais e, portanto, isto não é um modelo novo, é uma nova forma e uma nova mentalidade, nós olharmos para a Madeira e para o Porto Santo de forma plena e não da forma como temos olhado até hoje. E é por isso que também não cria nenhum problema para aqueles que moram em Câmara de Lobos e no Funchal ter uma secretaria cá. Porque ninguém vai ser obrigado a vir trazer um requerimento ou à Santana, ou à São Vicente, ou ao Portonês. É por isso que existe a loja do cidadão. É por isso que existem os diferentes departamentos do Governo nesses sítios onde as pessoas podem meter os seus requerimentos, meter os seus projetos, etc, etc, etc. E, portanto, não cria transtorno a ninguém que viva na costa sul da região autónoma da Madeira. E depois combate outro problema, que é o excessivo centralização e a macrocefalia populacional que hoje se assiste no Funchal. Quem está na Baixa do Funchal e olha para o Pico do Arieiro percebe que a carga humana começa a subir pela montanha afora. E só pela montanha afora quando não há essa necessidade. E nós sabemos que alguém que vive em Santana e que tem o seu ordenado em Santana tem melhor qualidade de vida do que viver ou subir as encostas do Funchal. Porque o custo de vida, a construção de uma casa cá é muito mais barato do que viver no Funchal. E, portanto, não temos que empurrar as pessoas pelas montanhas do Funchal afora, quando temos, nos concelhos da Costa Norte, e o Concelho de Santana é um exemplo disso, espaços amplos, onde se pode construir dentro de regras urbanísticas e sem ferir aquilo que é o nosso maior património, além das pessoas, que é a nossa paisagem. E ainda hoje, quando nós estivemos a fazer a visita, a passar por todas as freguesias do concelho, e quando viemos do Funchal, atravessamos o Poiso e olhamos para aquela estrada, e a estrada de facto está com mau piso. E, portanto, o Partido Socialista tem atenção a isto, porque hoje a maior parte das pessoas olha para a Via Expresso e para as vias litorais, e o dinheiro do Governo, que devia ser para ter boas vias de acesso noutros sítios, é tudo canalizado para ali. E, aliás, e nós sabemos que se deita demasiado alcatrão na Via Expressa e na Via Litoral, terando dinheiro que se podia investir noutras estradas que hoje precisam de ser pavimentadas. E é por isso que nós queremos uma pavimentação da estrada que liga ao Funchal, mas através do Poiso. Eu não lhe chamaria a antiga estrada regional, mas passaria a chamar a via turística para o Concelho de Santana. Porque, de facto, o nosso turismo chega a Santana e os turistas, quando vêm a Santana, não vêm para ver túneis, nem vêm para ver viadutos. Querem subir o Poiso, querem passar no Ribeiro Frio, querem ver e gozar a nossa paisagem. E têm direito a ter uma estrada condigna para que o acesso ao Concelho de Santana, de facto, se faça de forma célere e segura e sem qualquer constrangimento. E aí nós também entendemos que devemos apostar. É por isso que temos também que ter a consciência
que o turismo é muito importante para o concelho de Santana. Eu sei que outros partidos, que não o Partido Socialista, fizeram uma campanha contra a questão da biosfera no concelho de Santana. A questão da biosfera não se espera que resolva os problemas de Santana de um dia para o outro. Tem que ser um projeto de longo curso, é preciso ter paciência. Mas a questão da biosfera no concelho de Santana cria uma identidade do concelho diferente dos outros concelhos. E essa identidade própria do concelho de Santana, aliada à questão da biosfera, é extremamente importante para criar uma marca do concelho de Santana que se diferencie de todos os outros concelhos e que chame turismo para o nosso concelho. Nós temos cá as casas típicas de Santana, que são um símbolo da região e é um símbolo para a Madeira no mundo. É um importante instrumento de vender também o nosso concelho. Um dos concelhos que para mim é o concelho mais bonito da região, mas toda a região é de facto muito bonita e com excelentes paisagens, mas o concelho de Santana está de facto preservado. Mas nós temos um problema. Nós contribuímos como ninguém para o turismo a nível regional e beneficiamos muito pouco com o turismo no concelho de Santana em matéria de postos de trabalho. Porque o turismo que temos tido até hoje é um turismo de passagem. E o que nós queremos ter amanhã é ter turistas que venham e fiquem alojados no concelho de Santana. Nós temos poucas unidades hoteleiras de grande qualidade. Temos algumas, mas não temos muitas. E o futuro do concelho de Santana, além da aposta na agricultura como complemento, também terá que ser uma aposta no turismo para desenvolver o nosso concelho. Gostaria também de abordar aqui uma questão, e muitos militantes têm-me interpelado em relação àquilo que se tem vindo a passar um pouco na cena política regional e dentro do outro partido que nos governa há cerca de 40 anos. Porque, naturalmente, as pessoas têm curiosidade em relação àquilo que se passa no PSD. Eu não tenho por hábito comentar nem intervir em relação às questões do PSD. Mas quando olhamos e começamos a perceber que a propaganda e a lavagem que eles vão fazendo na praça pública em relação à sua imagem muita, nós não gostamos de nos meter na vida dos outros partidos, mas temos que dizer umas palavrinhas. A mudança na Madeira faz-se com o Partido Socialista. A mudança faz-se com novas políticas e com novos protagonistas, e não com aquelas caras que nós já conhecemos há 40 anos e que estão há 40 anos a governar e que hoje fazem de conta que não têm responsabilidades em relação àquilo que se passa na Madeira. Aqueles que hoje se apresentam e querem suceder ao Dr. Alberto João Jardim são aqueles que nós já conhecemos, que já estão lá há 20, há 30 e 40 anos. Isso não é mudança. Isso é continuidade, é a continuidade da política que nos colocou nesta situação e da qual nós discordamos. Mas esta situação que se está a ver em termos da região, em que estas pessoas agora parece que tomaram um banho, mudaram de roupa, e querem se apresentar como se não tivessem responsabilidades nestes anos de governo. Fazem de conta que não são os pais do desemprego. Nós sabemos que eles são os pais do desemprego. Fazem de conta que não são os pais da dívida que nos está a custar tanto e a todos. Fazem de conta que de facto não são, mas são. Fazem de conta que não são responsáveis pelo brutal aumento de impostos que a Madeira hoje vive, mas são os responsáveis pela situação da região autónoma da Madeira em matéria de impostos. Mas fazem de contas que não têm nada a ver com o desemprego, não têm nada a ver com a imigração. Eles têm a ver com tudo isto. E não é à toa que nós estamos nesta situação. E dou o exemplo da questão fiscal. Nós somos a região do país que mais impostos paga. O contribuinte madeirense paga mais que o contribuinte açoriano ou que o contribuinte a nível nacional. E isto deve-se aqui. Naturalmente que as pessoas que pagam mais poderiam pensar, afinal, a Madeira é rica. Não é verdade. O que a Madeira tem e que os outros não tiveram foi tão maus governos como nós temos tido e hoje estamos a pagar em responsabilidade desses governos.
Mas esta semana assistimos a uma coisa que é de bradar aos céus, porque não estamos acostumados. Assistimos a candidatos dentro do PSD a pedir a outros, a um secretário-geral que suspenda as funções e a outros que suspendam as funções como governantes para que o jogo seja limpo. Eu pergunto, caros camaradas, nós andamos nisto há 40 anos. Quando é que o jogo foi limpo na região autónoma da Madeira? Nunca foi limpo. O Dr. Alberto João Jardim nunca suspendeu as funções de governante. O Dr. Miguel Albuquerque nunca suspendeu as funções de governante. O Sr. Ramos, o Sr. Correia, o Sr. Marques, o Sr. Sousa, nenhum deles suspenderam as funções de governantes. Aquilo que exigem hoje dentro da sua casa, nunca praticaram na região autónoma da Madeira. E isto é lamentável, porque isto é um processo de branqueamento de imagem, que nós não podemos admitir. E eu recordo-me de quando abríamos os jornais da Madeira, ou quando ligávamos a televisão, de ver esses senhores, que hoje, dentro do seu partido, querem que determinadas pessoas suspendam as funções para que o jogo seja limpo, em inaugurações, em ações de propaganda, utilizando o nosso dinheiro contra os madeirenses para ganhar eleições. Mas vi mais, e quem olhava para aquele jornal da Madeira, eu julgo que toda a gente conhece o livro infantil da Anitta. A gente abria uma página, era a Anitta numa inauguração. Virava-se a página, era a Anitta numa ação de campanha. Virava-se a outra página, era a Anitta na cozinha. Virava-se outra, era a Anitta na escola. E, portanto, utilizaram todos os instrumentos ao seu alcance para que não existisse democracia na região autónoma da Madeira. E hoje têm a distinta lata de pedir, dentro do partido, aquilo que nunca nos deram a nós em eleições, que foram eleições livres, nós sempre estamos por elas. Pedir hoje jogo limpo e ter feito jogos sujos durante 40 anos na Madeira, só de quem não tem vergonha na cara. De facto, os últimos 40 anos nós assistimos, por parte desses que agora querem assumir responsabilidades dentro do outro partido, a um discurso. E o discurso era este. Qualquer problema que surgisse na Madeira, quem era o responsável? Lisboa ou Bruxelas? E andaram a dizer isto durante 40 anos. E agora, para espanto nosso, é que há pouco tempo, esta parte, os 6 candidatos, quando falam dos problemas da Madeira, já não dizem que é Lisboa, nem é Bruxelas. O que dizem é que os problemas estão cá, que é do partido deles e que eles próprios têm responsabilidades. Ontem diziam uma coisa, hoje diziam outra, e esta gente não serve para governar a Madeira. Quem então mentiu anteriormente, agora fala com a mesma convicção, voltando a mentir aos olhos dos madeirenses. É por isso, caras e caros amigos, que esta gente não é de confiança e não serve os interesses da Madeira. Porque eles olham para o passado e julgam que os madeirenses esqueceram estes 40 anos. Nós não esquecemos estes 40 anos em que nos colocaram nesta situação. Mas nós, sempre que havia questões na região autónoma da Madeira que não estavam bem, nós criticamos, nós chamamos a atenção e eles foram seguindo o seu caminho. Aqueles que hoje se apresentam aí aos olhos de todos estavam em silêncio, diziam maravilhas, estavam a aplaudir para hoje virem aparecer aos olhos da opinião pública, dizer o contrário do que disseram ao longo de 40 anos, apesar de virem-nos agora dar razão, mas nós não queremos essa razão, porque nós sabemos que a temos. É por isso, caras e caros amigos, que nós ao longo dos anos criticamos o Dr. Alberto João Jardim naquilo que estava mal. Elogiamos aquilo que estava bem. Mas é engraçado que aqueles que agora o querem suceder, que ao longo de 40 anos só disseram maravilhas, agora aparecem a dizer que está tudo mal. É porque isto dá de facto náuseas e isto demonstra o caráter daquela gente. 40 anos a dizer bem, para no espaço de 2 anos começarem todos a dizer mal e assumir e a dizer que as culpas eram do PSD. Muito obrigado por nos trazerem a verdade e dizerem que nós, ao longo de 40 anos, temos falado a verdade. Só que quem assim procede demonstra uma coisa: são pessoas sem caráter, e gente sem caráter nós não queremos à frente dos destinos da Madeira e do Porto Santo.
Eu sei que há um ano atrás, em setembro do ano passado, quando nós estávamos no processo autárquico, poucas pessoas acreditavam que era possível uma mudança na região. Nós fomos daqueles que o Partido Socialista tudo fez para construir essa mudança. E nós sentimos que temos responsabilidade nessa mudança. No Porto Muniz, em São Vicente, em Machico, no Porto Santo, em Santa Cruz, no Funchal e até em Santana também sentimos que temos responsabilidade nesse contágio que a mudança trouxe a todos estes concelhos. E muita gente dentro do PSD, porque já estavam há 40 anos no poder, achavam que o poder era eterno. Desde o Funchal até o Porto Muniz, passando de Santana, muita gente do PSD aprendeu nas últimas eleições que o poder não é eterno. Mas posso-vos garantir uma coisa: os outros sociais-democratas vão perceber para o ano que vem, nas eleições de 2015, que o poder não é eterno e que o povo da Madeira sabe fazer as suas opções e sabe 40 anos de um governo que nos trouxe até aqui é mau demais para continuarmos a viver com este governo para o futuro. É por isso que eu acredito, em cada dia que passa, há mais madeirenses a se juntar àqueles que pensam como nós, na necessidade de romper com o passado, fazer uma mudança, não permitir que a Madeira fique nas mãos daqueles que nos colocaram nesta situação. E eu tenho cada vez mais a consciência que este fenómeno vai ir aumentando e nós vamos fazer a mudança em 2015. E é por isso que quando eu olho para a realidade de hoje e olho para a realidade de algum tempo de atrás, traz algum sentimento de revolta, porque dou-vos um exemplo. Em 2007 foi feita uma lei de finanças regionais pelo governo do Partido Socialista. Vinha 212 milhões de euros para a região autónoma da Madeira. Em 2015, depois de uma alteração que fizeram a essa lei em 2012, aprovada pelo PSD de lá e de cá, pelo CDS de lá e de cá, a Madeira vai receber 171 milhões de euros. Recordam-se em 2007 o que é que aconteceu? O Dr. Alberto João Jardim pediu admissão e convocou eleições. Onde é que está a coragem do homem? Agora, por responsabilidade deles, a Madeira perde 41 milhões de euros, ele tinha que se demitir e não se demite e fica escondido atrás do cargo. Porque nós sabemos, ele foi cúmplice neste roubo dos dinheiros à região autónoma da Madeira. Quer dizer, com 212 milhões existia razões para se demitir. Com 171 milhões, com menos 41 milhões de euros, o PSD não encontra razões para apresentar a demissão do governo. Isto aqui demonstra aquela gente como está apegada ao poder e não se rege na defesa da região autónoma da Madeira, rege na defesa de interesses particulares e do próprio PSD. E, caras e caros amigos, nós queremos governar a região autónoma da Madeira a partir do próximo ano. Nós vamos apresentar ao nosso eleitorado, ao povo da Madeira e do Porto Santo, soluções para a dívida. Nós não nos vamos fixar só na questão da dívida. Vamos apresentar essas soluções, vamos renegociar essa dívida, vamos dilatar os prazos de pagamento dessa dívida. Mas nós queremos pensar na Madeira e no Porto Santo. Um governo que fica amarrado a uma dívida e que só pensa na dívida não tem futuro e não cria riqueza para a região autónoma da Madeira. É por isso que nós queremos pensar no crescimento económico. Nós queremos implementar as nossas propostas e as nossas ideias. Nós não queremos que este governo se dilate mais no tempo, porque já estão há 4 anos sem governar e de braços cruzados. E eu pergunto a este povo da Madeira e do Porto Santo, estes últimos 4 anos eles não governaram de facto. Se já repararam que eles não governam, não apresentam medidas, não dão um mínimo de esperança ao povo da Madeira e do Porto Santo. Nós temos de trazer esta esperança ao povo da Madeira e do Porto Santo. E essa esperança traz-se com propostas. Propostas como aquela que enunciei no início do discurso em relação à descentralização de secretarias e direções regionais. Essa esperança constrói-se com políticas como a do transporte marítimo que nós queremos para o continente, com os preços mais baixos nas passagens para o continente, como vai acontecer agora com os Açores, com a renegociação de todo aquele processo do porto comercial do Cancial, com preços mais baixos. Nós estamos a pagar o porto mais caro da Europa. É com medidas assim que se constrói a esperança no futuro. E nós vamos construir essa esperança.
E são cada um de vós que nos vai ajudar, porque são, de facto, os militantes do PS, os obreiros da mudança, são cada um de vós que nos vai ajudar a construir a Madeira do futuro. E no próximo ano, pela primeira vez, todos nós vamos fazer a mudança na nossa terra. Muito obrigado a todos. Boa noite.